turminha! Hoje nós vamos aprender sobre o teatro de sombras. Professora Milady, eu sou um boneco? Um boneco? Como assim? Eu sou ou não um boneco? Isso é muito relativo. Eu sou uma boneca? Depende do ponto de vista. Pra mim, você é o nosso rato queridinho. Mas por que você está perguntando isso? É que eu estava vendo um teatro de bonecos que estava se apresentando ali na praça. E tinha um rato muito parecido comigo. Teatro de bonecos? Por que é que você não me chamou? Eu adoro teatro de bonecos! O teatro de bonecos é uma linguagem teatral muito antiga e é utilizada há milênios no Oriente e Ocidente como forma de expressão artística. Percebe-se que o teatro de bonecos, com toda sua magia e ludicidade, até hoje desperta o interesse de todo mundo, de pessoas de qualquer idade, nível social ou cultural. E você sabia que dentro do teatro de animação nós temos o teatro de bonecos, o teatro de máscaras, de objetos e o teatro de sombras também. Teatro de sombras? O teatro de sombra é uma forma muito antiga de teatro e muito interessante. É originário da Ásia e consiste na projeção das sombras de bonecos de silhueta. Eu tenho desses teatros! Espera que eu vou buscar! Para fazer um teatro de sombras é necessário cortina ou um papel branco e uma luz bem forte, que pode ser uma lanterna, lâmpada ou até a luz do sol. A luz é que vai projetar as sombras na cortina. Você sabia que há uma lenda sobre a origem do teatro de sombras? A lenda conta que um imperador chinês ficou muito triste com a morte de sua bailarina favorita. Então pediu ao mago da corte que ela retornasse do mundo das sombras e o ameaçou de morte caso não a trouxesse de volta. O mago então fez uma boneca bailarina usando uma pele de peixe transparente e apresentou em forma de sombra através de uma cortina estendida contra a luz do sol. Ai, que lindo! Olhem esses personagens de teatro de sombras chinês. São silhuetas, bonecos bidimensionais. Eles não têm profundidade, são como uma folha de papel. Ao longo do tempo, o teatro de sombras desenvolveu-se em vários países. Na Turquia, por exemplo, ele é muito famoso e é composto de bonecos muito diferentes e detalhados. Neste país, o teatro de sombra tem duas personagens principais, dois homens, Carragos e Hacivat, que estão sempre conversando e brigando. Em geral, as cenas são engraçadas. Os bonecos turcos são bem coloridos e tradicionalmente feitos com couro pintado. Quando a luz passa através deles, as cores ficam bem visíveis. E esse efeito só é possível por causa do papel branco que é usado. Lá na Turquia, o teatro de sombras é tão importante que já é considerado patrimônio da humanidade. Isso desde 2009. Repare que os dois bonecos são coloridos. O manipulador usa um bastão para segurá-los a uma certa distância. Assim, apenas as sombras dos bonecos são vistas pelo público, que está do outro lado da cortina. Observe que há uma luz acesa embaixo dos bonecos. É ela que ilumina e gera sombra. Na imagem a seguir, podemos ver o outro lado da cortina, aquele que o público pode apreciar. Aqui está o meu teatro de sombras. Ele veio lá da Tailândia. Aqui, ó, fica o pano
Por aqui é que vão ser projetadas as sombras. Os bonecos ficam atrás e a gente precisa então de uma luz, para iluminar, para projetar as sombras. Deixa eu mostrar um boneco para vocês. Estão vendo? Esse é o boneco. Ele é uma silhueta. Eles não têm volume, somente altura e largura. Olha só. Parece uma folhinha de papel. Estão vendo? Mas este não é de papel. Esses bonecos, eles são feitos de couro e pintados e eles são levemente vazados, que é por onde passa a luz e aí fica mais visível quando a gente coloca aqui no paninho. Que tal se nós fizéssemos o nosso próprio teatro de sombras? Ai, que ótima ideia! Uhul! Hora da atividade! Para fazer o seu teatro de sombras, você vai precisar de caixa de papelão ou caixa de sapato grande, uma folha de papel de seda branco ou papel vegetal, fita crepe, cola, palito de sorvete, uma folha 4 de papel preto, color 7, tiras de papel coloridas color 7 ou cartolina colorida, lanterna ou luminária, tesoura, lápis grafite. Como fazer? Primeira parte, a caixa. Com a ajuda de um adulto, você vai recortar apenas o fundo da caixa, preservando as laterais dela. Embrulhe a parte aberta da caixa com papel seda ou vegetal, prendendo do lado de fora da caixa com fita crepe. Recorte tiras de papel colorido de 10 centímetros de largura e maiores que a caixa no sentido do comprimento. Desenhe linhas para criar uma moldura para a caixa. Recorte as tiras desenhadas. Cole-as em torno da caixa. Enfeite a moldura da caixa colando as tiras de papel colorido ou usando caneta hidrocor. Segunda parte, as personagens. De forma bem simplificada, desenhe com lápis grafite as personagens no papel preto. As personagens não podem ser maiores que a caixa. Recorte as personagens do papel. Você pode também desenhar o cenário. Utilizando fita crepe, prenda os personagens nos palitos. Acenda a lanterna e projete as sombras sobre o papel de seda e apresente o teatro de sombras. Mas, Rato, você sabia que dá para fazer teatro de sombras sem usar os bonecos? Sério? Como? É uma forma muito criativa e divertida de fazer teatro de sombras. É usando as mãos para projetar imagens. Uma forma muito criativa e divertida de fazer um teatro de sombra é usar as mãos para projetar imagens sobre uma parede na cortina. Você pode fazer um passarinho ou um cachorro. O mais importante é usar a criatividade e se divertir. Que legal, Milady! Fiquei com muita vontade de assistir um espetáculo do Teatro de Sombras. E é uma experiência incrível. Se você tiver oportunidade ou você assista um teatro de sombras, de sombra, de boneco, assista teatro, porque assistir teatro é sempre uma experiência muito boa. Ai, eu adoro fazer teatro e assistir teatro. Vamos fazer um teatro? Vai lá, presta atenção, hein?